Mais uma vez, eu, Sandra Luz e Denise Muniz aqui trazendo para vocês um papo muito cabeça do Filosofé. Nós vamos falar sobre literatura. É o nosso cadinho aqui no nosso programa Filosofé. Papo cabeça com café, universo feminino. Denise, seja bem-vinda, Denise, para que a gente possa começar esse trabalho lindo com a Naima Bem. Oi, gente. Tudo bom? Bem-vinda, Naima! Bem-vinda, bem-vinda. Denise, a gente tem muita coisa boa para falar com ela, né? Sim. Gente, a Naima E ela Bem também tem muita história. tem muita história, né? A Naima tem muita história, cada história é tão legal. Ela tem tanta história que ela participou do projeto com a gente chamado Eu Sou História. Né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Todo mundo já sabe que a gente tem 25 minutos para poder conversar. Hoje é um bate-papo informal, mas que leva muita informação e muita coisa boa para as pessoas que querem ouvir palavras bonitas e frequências legais vindas da literatura. Então, Naima, olha, a gente abre todo o nosso trabalho, todo o nosso programa com uma pergunta assim muito legal, né, Denise? Gente, tem sempre aquela pergunta que é de abertura do programa, Naima. Não tem jeito. E eu vou deixar para Sandra fazer para vocês. Caramba, olha só, Naima. Olha, gente. Naima Bem. A pergunta que a gente quer te falar é: como você se define? Como eu me defino? Um ser em construção. Eu acho que não existe melhor definição do que essa. Um ser em construção, ainda aprendendo, de alguma maneira ajudando e ensinando também, e me construindo ao longo daquilo que me resta viver enquanto Naima aqui nesse planeta Terra. Exatamente isso. Legal. Então significa que você está querendo falar para a gente aqui que você é um ser em construção, por isso você mora e vive num planeta onde você veio para poder ter experiências, para você poder crescer. Então, o planeta para você é uma escola de experiências, é isso? Eu acho que é uma escola de experiência que nem sempre a gente consegue, à primeira vista, olhar como se fosse positiva, porque muitas vezes as provas elas acabam sendo um pouquinho mais duras com a gente mesmo, e aí acaba com que a gente consiga embolar no meio do caminho as experiências achando que a Terra é um local apenas de sofrimento. Sim. Não é. É um local de aprendizado, de doação de amor, é um local de doação e de receber também. Então, assim, não é só sofrimento, mas eu sei que eu vim para cá muito para aprender. Eu tenho total convicção que eu vim para cá para aprender. Com as diferenças, né, alheias, com a diferença que cada um tem. Eu acho que isso vai somando e vai agregando e vai colocando quem eu hoje posso me definir. Que não tem definição. Não me limite é a palavra, é a frase perfeita para mim. Não me limite. Nossa, que arrasou, né, Denise? Gente, eu achei fantástico isso. Também adorei. Nossa. Adorei. E quando você falou isso, sabe, a gente estava, quer dizer, pelo menos veio assim na minha mente essa questão da gente ser energia, né? A segunda coisa que você confirmou aqui com a gente é que você não tem definição, e quem não tem definição é energia. Então você mais uma vez mostrou que a gente é energia, muito legal isso, tá? Ainda falou de física quântica, olha só, tudo. Então, é um assunto que eu gosto muito, não é um assunto que eu domino, longe disso, muito pelo contrário, mas é um assunto que eu gosto, que eu estudo, que eu leio, que eu compartilho, e eu compartilho não só compartilhar na rede social, mas eu compartilho daqui, sabe, do fundinho. Eu acredito que todo mundo é uma centelha divina. Antes de entrar aqui no nosso bate-papo, eu estava conversando com meu pai agora, falando a respeito, por exemplo, um exemplo muito, eu acho que muito importante, sobre casas. Eu falei assim, pai, qual o sentido da gente comprar uma casa hoje, já que a gente está aqui só de passagem? Então eu fui conversando com ele sobre a necessidade de se ter um lar, de se organizar, se cuidar e amar, mas não de possuir, porque a gente não é daqui, a gente pode cuidar disso daqui e entregar para alguém que quer ser o dono. Eu não tenho essas vontades, essas não são as minhas vontades. As minhas vontades são
do mundo. Eu falei, eu prefiro comprar um carro e conhecer o mundo do que comprar uma casa e ficar pagando a casa e ficar falando, para poder falar assim, eu tenho uma casa. Eu não tenho nada. Eu sou muitas coisas e eu não tenho nada, sabe? E tenho muitas coisas. Entende? É mais ou menos assim. Mais uma vez construindo, você veio trazendo essa consciência mesmo. Eu acho que você definiu tão legal aquilo que você propõe como energia nesse planeta, muito legal, sabe? E nem todo mundo pensa assim, e é bom que cada vez que a gente bate um papo aqui, com cada pessoa que chega aqui para falar sobre livros, sobre literatura, sobre consciência, aí cada um vai trazendo uma coisinha pra gente ir somando, né, Denise? Ai, muito bom. E eu gosto tanto, assim, de conversar com sensibilidades, né? Porque a gente tá num momento da vida onde a gente está muito reativo, né? Então, quando vem essa frequência assim tão bacana, tão fininha, tão desapegada, ai, gente. E olha só, sabe, eu vou falar uma coisa aqui para você, Naima. Esse nosso pedacinho aqui no programa, ele é muito especial porque ele fala sobre uma coisa maravilhosa que é a arte. E a arte de escrever, dentro de tudo que você está trazendo como consciência, é uma arte de ancoramento. Porque quando você escreve, você realmente traz todas as suas ideias, todas as suas construções para o papel, e esse papel é levado energeticamente para o universo, distribuído no universo. Ou seja, a escrita, ela traz um benefício enorme a nível de frequência. Quando você escreve poesia, você leva a poesia para o universo. Quando você escreve a sua história, que é o nosso assunto aqui dentro do projeto, a sua história, ela faz a diferença no universo. Então, quando eu e Denise resolvemos estar aqui nesse pedacinho de espaço online, a gente conversou sobre isso. O que a gente quer fazer aqui, né, Denise? O que a gente quer ficar aqui trocando com pessoas que estiveram na vida da gente dentro de um projeto? É porque é bom, a Denise trouxe isso hoje, porque é bom falar, é bom trocar, é bom conversar. E é bom ouvir conceitos e visões que às vezes a gente não consegue enxergar, mas que pessoas trazem para a gente crescer, para a gente construir, aproveitando, né, o verbo de Naima, para a gente poder construir. Naima, tem uma coisa muito legal, você está aqui hoje, principalmente porque você fez parte de um projeto com a gente, que é um projeto maravilhoso chamado Eu Sou História. Você foi uma das escritoras, uma das autoras dessa coletânea, que na realidade, como a gente sempre fala, a gente não faz livro, a gente desenvolve projetos e principalmente para a cultura do feminino. Quando você participou para a gente do Limperando, fez parte dessa primeira coletânea, o que você sentiu, sabe? O que tocou o seu coração na realidade, Naima? É uma coisa que a gente quer muito saber, para você poder participar do Eu Sou História. O que sentiu esse coração lindo? Que, como você falou uma coisa muito importante e é muito verdadeiro. Eu tenho muitas histórias, muitas. E por incrível que pareça, todas elas começam às vezes difíceis, mas elas têm uma chave de ouro no final, que assim é inacreditável. E quando vocês me chamaram para poder fazer parte desse grande projeto, eu falei assim, uau, qual história eu vou escolher agora? Eu preciso de uma história que consiga alcançar a maioria das pessoas, não apenas um grupo seleto, e de maneira que seja de maneira realmente assim, efetiva e afetiva, do coração. Não só assim, uma história que eu vivi, não, uma história que pode ir além. E foi muito além. É uma história que eu tenho vivido há 3 anos, que por um acaso mudou um pouquinho esse ano, conseguiu sair de muito bom para muito melhor. Então, assim, eu já tenho histórias sobre essa história muito melhores, muito. Ô, Naima, vou te falar, hein? Eu ia te perguntar qual foi a parte da sua história que você mais gostou de escrever. Mas agora eu até já sei a resposta, né? Mas eu já sei, mas o pessoal que está assistindo não sabe. Então conta pra gente.
A parte da minha história que eu gostei de viver, eu posso dizer que eu vivi. A minha história foi vivida. Foi ao final. Se eu contar, será que eu vou dar spoiler? Não, né? Mas fala um pouquinho, porque é tão gostoso. Um pedacinho. Para criar uma curiosidade para as pessoas irem lá buscar a sua história. Foi a caminhada que eu fiz a pé, de Guarulhos até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, aquela grande, eu vou chamar assim, aquela grande nave. É uma nave aquilo ali é transcendental. Muito embora as pessoas com quem eu tenha feito essa caminhada fossem, na sua maioria, católicas, eu era uma pessoa diferente ali no meio, eu era um patinho diferente no meio, eu era uma espírita que fui para poder encher o meu potinho. Eu queria encher o meu potinho de amor, eu queria encher o meu potinho de fé, eu queria entender o que era aquele amor e aquela devoção que as pessoas sentiam no meio do caminho. E assim, eu fui muito mais impactada do que eu pudesse imaginar. Eu senti o amor divino, mas eu senti a mão da mãe carregando a gente até chegar à casa dela. Então, se você perguntar para mim assim, qual foi o momento mais assim? Foi que no meio do caminho, quando muitas vezes eu pensei em desistir, eu encontrei uma senhorinha que estava pegando tanajuras. Tanajuras no meio da estrada. Ela me chamou e falou assim, tinha mais ou menos umas 15 pessoas, mas ela apontou para mim, me chamou e falou assim, vem aqui. Quando eu cheguei perto, ela falou, abre a mão. Aí eu falei, pronto, a mulher vai colocar uma tanajura na minha mão. E abri, ela colocou um punhadinho de moeda, fechou a minha mão e falou assim, você tá indo para a Basílica, né? Eu falei, tô. Ela, coloca nos pés de Nossa Senhora para mim, por favor. Essa mulher não sabe, mas foi ela, uma das pessoas que me fez chegar em Aparecida. Ela me deu uma missão muito importante. Então, por ela e por várias outras pessoas que eu saí carregando em orações, eu cheguei até a Basílica e coloquei aquelas moedinhas no pé de Nossa Senhora. Definitivamente, sozinho a gente até chega, mas acompanhado, a gente vai longe, muito mais fortalecida. Parabéns. E tem uma coisa aqui que é importante a gente colocar para quem estiver ouvindo a gente depois, é que dentro desse projeto, de tudo isso que a Naima está trazendo para a gente, quando a gente escreve um livro, que é o nosso trabalho fazendo essas experiências, a mesma coisa que a Naima sentiu, ou seja, do feminino sagrado, porque o tempo inteiro vocês falavam de feminino sagrado. Primeiro você foi para a casa da mãe, né? Então ali é o centro do chakra cardíaco de todo um meridiano, sabe? Ali, sabe, corta, né, tudo ali entre o mundo real e o mundo surreal, no sentido de que ali você encontra colo. E outra coisa foi uma mulher que abriu a sua mão. Então a gente vai trazer esse feminino, dando as mãos para um feminino e pedindo auxílio a um feminino, e que você deu muito bom. E foi essa história que você conta no seu livro aqui, nesse livro, onde nós tivemos várias mulheres incríveis, e que você começa falando, querido diário de vida. Isso é muito importante. Quando você fala querido diário de vida, você já vai começar a contar cada momento que você vivenciou essa sua história. Então, sabe, Naima, é muito importante que você vai trazendo aqui para a gente, porque você incentiva outras pessoas a terem vivências importantes, experiências importantes, e registrem essas experiências para que a gente lá na frente deixe esse legado de construção. Você está muito incrível. Quando você trouxe isso hoje, o verbo construir, você trouxe uma vontade da gente viver. Não foi assim o sentido. Eu senti uma vontade de viver com essa gente. Eu quero viver. Eu quero construir junto com a Naima, com a Denise, com todo mundo, para a gente poder. Vamos juntos. Uma teia linda, tá? Naima, a Denise já perguntou para você essa questão de a parte da sua história que você mais gostou, e foi linda, tá? Porque ela tem a ver com o milagre da vida. Quando você falou diário de vida, você constatou, quando ela deu na sua mãozinha aquelas moedas, você constatou que ali, nossa, como é importante, né, andar. Foi, muito. Né? Muito. Nossa, e no livro, quando as pessoas lerem, né, Denise e Naima, elas vão sentindo, você foi escrevendo, a gente vai sentindo cada passo
da sua história. Cada passo da sua história. Você incentivou mulheres a encontrar a energia da mãe sagrada, porém não fanática. Porque você não foi lá por fanatismo, você foi lá por amor, né? Por amor. Por amor, andei por amor, caminhei por amor, peguei fitinhas de cetim, assim, do meu coraçãozinho, sabe? Eu falei, como eu posso ajudar as pessoas em oração? Como eu não esquecer? Eu peguei várias fitinhas de cetim, escrevia o nome das famílias e amarrava na minha mochila. E isso daí virou uma marca minha. Então, todo ano eu vou ali, pego, escrevo as fitinhas, o nome das famílias que vão pedindo em oração. Esse ano eu fiz uma caminhada também, só que um pouquinho diferente. Foi até a Basílica, ao invés de ir pela Dutra, a gente foi eu falo que é meio do mato, né? Saímos lá de Minas Gerais, para chegar lá em Aparecida. E foi pelo meio do mato, então foi uma viagem diferente da outra, com outras perspectivas, uma nova história, né? Pessoas. Uma nova história, é uma história assim, o que era bom conseguiu ficar melhor. Nossa. É isso. Que maravilha. Que maravilha. Nossa, e tem outra coisa aqui no nosso bate-papo, você trazendo tantas coisas boas para a gente informar, né, Denise? Aqui a gente fica meio fofocante, né, Denise? Fofoca assim, não, fofoca pura. Denise, e aquela história do plano? Pergunta para ela, será que ela vai contar para a gente? O que, Sandra? Não te ouvi bem. O quê? O plano, aqueles planos todos. Né? Vamos trazer isso para a gente vai se curiosa. A gente, quando pensa em fofoca, só quer ouvir fofoca, não quer ouvir outra coisa. Mas, na verdade, Naima, a gente sabe que você é uma mulher de muitos sonhos, de muitos planos, de muitos objetivos. E o que você poderia compartilhar conosco sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos? Pode falar alguma coisinha? E se ela tem algum plano futuro para poder compartilhar aqui com a gente, né, gente? Isso. Os planos futuros. Os meus planos, embora sejam simples, são gigantes. São imensos. Como eu já disse, não que eu não tenha desejo de fixar residência, porque eu já tenho há 25 anos a mesma residência. Mas eu tenho vontade realmente de ganhar o mundo, conhecer novos lugares para ter novas histórias. Se tem uma coisa que eu tenho muita vontade, eu falo isso, é de continuar escrevendo mais. Eu gosto, eu tenho prazer, eu sinto prazer em escrever. Tanto assim que nas redes sociais, de vez em quando eu coloco uma fotinha e eu vou escrevendo ali mais um pouquinho. E são palavras que para mim, saem com muita facilidade. Eu sinto muita facilidade em escrever. Eu tenho pessoas que me param na rua e falam assim, nossa, eu adoro o que você escreve. E eu olho para aquilo e falo, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso daí? Será que é bem por aí? E eu sinto assim, aqui, é latente aqui dentro, assim, algo que me leva, que me motiva a escrever. Então, planos futuros que eu teria hoje, tá? Hipoteticamente falando, que eu gostaria muito de fazer. Seriam pouquíssimas viagens. Descobri que temos um roteiro a Fátima, a pé também, para poder fazer caminhando, e dizem que é surreal, e a experiência, como a gente sabe, ela é individual, então eu tenho muita vontade de fazer esse caminho. Esse é um plano futuro. Um outro plano futuro, claro, Santiago de Compostela. Isso daí. Óbvio, isso daí é óbvio. E eu gostaria de ter a chance e a oportunidade de escrever mais. Para mais. Já foi o convite, né? Mas eu queria escrever mais. Eu sei que eu tenho condição de poder falar mais. Sou uma pessoa de pequenos, grandes planos, ambiciosos, mas muito simples, entende? Claro eu sou assim. que entende. Nossa, é tão fácil de entender porque a gente já sente. O que você fala, a gente já sente como verdade. Fico muito feliz de ouvir esses planos tão simples e tão grandiosos, tão valiosos, né? Parabéns, meu amor. Naima, já fica aqui o convite aberto, assim, a cores,
que o Linterano está aberto para qualquer momento que você queira reiniciar suas escritas e transformá-la em um livro. O nosso trabalho são os projetos de vidas né, das mulheres, que a gente só apoia escritoras femininas, para que elas coloquem o seu legado, deixem o seu legado nas páginas do livro. Isso é muito importante. Isso é um projeto. Isso é o projeto. Por isso que a gente fica o tempo inteiro falando que nós não fazemos livros. Nós fazemos oportunidades acontecerem para que você faça das suas experiências e construções um livro. Esse, sim, fica ancorado e plasmado no universo. Nani, é muito lindo. Eu quero só colocar uma coisa. Não é só uma história que você tem de vida. As suas histórias, elas são muito incríveis, porque elas vêm acompanhadas de uma coisa que eu nem gosto de falar, mas eu acho que tem a ver, só para a gente poder ilustrar. Todas as histórias, a maioria delas, né, elas vêm acompanhadas de milagres. E eu acho isso muito interessante na história. Desde que a gente aqui conversava, você trazia as questões, que a gente começou o projeto assim, né, a gente fazia reuniões juntos, até escrever. E sempre tinha, quando a gente trazia algum tema, sempre tinha uma história bacana. Não é só a história em si, mas a vivência que criou uma transformação e que fez uma transformação na alma, não foi só no corpo físico. Então, a gente vai aproveitar esse minutinho para a gente criar uma história juntos. Vamos criar uma história juntos com a Naiva, Denise? Denise começa e ela termina para a gente. Porque hoje é um dia de milagre. Por que é um dia de milagre, Naiva? Porque muito tempo a gente não se encontra, muito tempo você não dá essa oportunidade de estar junto aqui com a gente, desenvolvendo energia positiva, trazendo coisas boas, né, Denise? Reafirmando a amizade de um projeto que se transforma em todos os dias um diário de vida, né? Uma construção. Então, para você que está ouvindo a gente, hoje nós temos a história de Nani Brem. Hoje ela vai contar uma história para a gente. Mas nós vamos começar. O Linterando aqui no programa vai começar. Era uma vez uma linda autora. Uma autora que fazia do limão uma limonada. E aí, Denise? E essa limonada sempre era compartilhada. E todos que a degustavam se debulhavam em alegria. A felicidade possível nesse mundo. A Naima. E a Naima, com todo esse amor e toda essa felicidade, não podia deixar realmente essas histórias guardadinhas. Ela tinha que dar e doar para todo mundo ficar tão doce quanto, que é assim que eu consigo me ver, tão doce quanto. Então eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade de sentir também a presença do divino, a presença da Maria, a presença do amor aqui, que é latente, gente, é muito latente. É isso. E assim a gente termina a nossa história, a nossa curta história de hoje, onde o Filosofé Papo Cabeça, ele teve a oportunidade de filosofar com essa autora incrível chamada Nani Brem. E ao mesmo tempo ela nos deu a oportunidade de vivenciar histórias através do nosso projeto, que era o Linterano, que é o Linterano. E assim, essa linda história, ela vai dar continuidade, sim, com certeza absoluta. E olha, vamos ter a sorte e o milagre de ter mais uma vez, futuramente, Naima Brem na nossa história. Gratidão! Fecha esse trabalho com uma mensagem da sua alma. Sabe, uma coisa assim bem legal, aquilo que você, hoje, no dia de hoje, com todas as suas experiências, com todas as dificuldades que estão no mundo, que a gente sabe disso, que a gente está no mundo aqui de polaridade, o que você traria dentro de toda a sua história que você pudesse deixar registrado hoje aqui pra gente? Que embora, como a Denise falou, a gente tenha realmente alguns pequenos limões no meio do caminho, que além da gente poder transformar ele num suco bom para se beber, mas que a gente possa também fazer doce desses limões, que a gente possa fazer compotas, tortas, bolos, tudo que tem a ver comigo, mas que a gente possa
aproveitar tudo aquilo que de repente você olha e que você entende que não é tão bom e que você pense da seguinte maneira: tá tudo certo, tudo vem, tudo certo e tá tudo certo. Ah, mas tá acontecendo isso e aquilo. Não, tá tudo certo. Nada é por acaso, nada é tão difícil quanto a gente imagina ser difícil. Simplesmente tá tudo certo. Ninguém me deve nada, ninguém é culpado de nada. Aliás, palavra que eu não gosto. Tá tudo muito certo, tá tudo certo como tá tudo. Essa reunião aqui tá certa, era para ser hoje do jeito que é. Tá tudo certo. É isso. Gratidão, né, meu Deus? Gratidão. Denise, algumas palavras para você deixar aqui no nosso programa de hoje. Foi tão bom, né? Foi tão Ai, bom. sim. Eu fico tão contente de estar com pessoas que são tão sensíveis, que são criativas, que são espontâneas, que a palavra que eu digo hoje, que eu deixo para todo mundo é: sorria. A vida é bela. Sorria, a vida é bela. E é bela mesmo quando você está conosco, clicando, entrando, se inscrevendo no nosso canal Filosofia Papo Cabeça com Café, para que a gente tenha a oportunidade de levar esse programa, essas palavras, essas coisas tão legais que a gente troca aqui, para as pessoas no universo. Gente, gratidão mais uma vez, Naima Dren, gratidão por estarmos juntos nesse trabalho. E, até o próximo encontro, com certeza, porque juntas podemos mais. É isso. Um beijo. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Filosofia Papo Cabeça com Café, direcionado ao universo feminino. Eu me sinto muito grata e honrada e muito alegre por estar aqui com vocês. Sou Larissa Cohen, nutricionista funcional e uma das idealizadoras da plataforma online de saúde integrativa Health 5D, que conecta profissionais de saúde aos clientes que buscam tratamentos integrativos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre algo que está no centro da nossa vitalidade, que são os principais desequilíbrios orgânicos, ou doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e o câncer. E como a alimentação pode ser uma ferramenta poderosa na prevenção e também no tratamento desses desequilíbrios orgânicos. E lá no final eu vou dizer para vocês algumas práticas de alimentação que podem ajudar. Vamos juntos? Então, nós vivemos hoje imersos, numa dieta ocidental muito pobre em nutrientes e rica em aditivos químicos, Os alimentos são ultraprocessados, como a gente falou lá no nosso primeiro programa, inclusive falando da desconexão, Então são alimentos ricos em gordura saturada, muito sal, muito açúcar, que geram inflamação, desregulam o metabolismo e enfraquecem nosso sistema imunológico. Segundo um artigo que foi publicado na revista Nutrient em 2023, esse padrão alimentar está diretamente associado ao aumento de doenças crônicas como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e até alguns tipos de câncer. Em outras palavras, a forma como a gente se alimenta hoje está nos adoecendo silenciosamente. E nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a obesidade, A obesidade, que é muito mais do que excesso de peso. Hoje a ciência já reconhece o tecido adiposo como um órgão endócrino ativo. O que é isso? Ele produz substâncias inflamatórias que alteram o metabolismo e prejudicam vários sistemas. Então, uma alimentação que seja equilibrada, exercícios físicos bem orientados, boa qualidade de sono, gerenciamento do estresse, são a base da reversão da obesidade. E em relação aos alimentos, a gente deve priorizar os alimentos ricos em fibras, que são verduras, legumes, grãos, para aumentar a saciedade, para melhorar a microbiota intestinal, reduzir a inflamação. A gente também deve incluir as proteínas magras, como peixe, frango, laticínios magros, leguminosas, as gorduras também saudáveis, como abacate, nozes, azeite. E a gente pode usar alguns chás, como o chá verde, que ajuda muito no metabolismo, na termogênese leve,
mas atenção para não exceder uma xícara de chá verde por dia, isso porque ele também pode ser hepatotóxico quando em excesso. O chá de hibiscos é uma outra alternativa boa para ajudar na circulação, na pressão e evitar refrigerantes, doces e os alimentos ultraprocessados, que são os principais gatilhos inflamatórios na obesidade. E o nosso segundo assunto, segundo desequilíbrio, é o diabetes tipo 2, que surge quando o corpo desenvolve resistência à insulina. Quem é a insulina? Ela é o hormônio que leva a glicose para dentro das células, ela distribui. E quando a glicose não entra na célula, ela sobra e se acumula no corpo, gerando inflamação e desregulação metabólica. Então, para equilibrar tudo isso, priorize os carboidratos de baixo índice glicêmico, como a aveia, a batata doce, batata Yacon crua. Inclua fibras solúveis, por exemplo, chia, linhaça. Toda vez que você comer uma fruta, coloque essas fibras. Evite o consumo do pão branco, do açúcar, das farinhas refinadas. E tente trazer alguns chás, como o chá de canela, que melhora a sensibilidade à insulina, o dente de leão, que melhora o apoio hepático e digestivo, e evite as bebidas açucaradas e os doces em excesso, e também as farinhas, alimentos ricos em farinha. Nosso terceiro tema agora é a hipertensão, que é uma das principais causas de doenças cardiovasculares no mundo. E o que muitos não sabem, às vezes, é que ela é silenciosa, né? Muitas vezes não dá sintomas, ela pode vir causando sérios danos aos rins, ao coração, ao cérebro. E uma boa alimentação tem um impacto direto na prevenção. Então, a dieta DASH, ela foi especificamente desenhada para a hipertensão arterial. A dieta mediterrânea é uma dieta também utilizada para a hipertensão porque contém muitos fitoquímicos, cereais, integrais, castanhas, azeites e ajuda na redução significativa da pressão arterial. Os chás que seriam interessantes seriam os chás de hibisco, como eu falei, eles melhoram também a retenção líquida e a pressão. A infusão de alho com limão, o chá de alho com limão, por ser vasodilatador. Agora, evite o excesso de sal, de shoyu, bebidas energéticas, salgadinhos, industrializados, para poder manter a sua pressão controlada. E o nosso último tema é o câncer, que é uma doença multifatorial, mas o papel da alimentação e do estilo de vida é muito central na prevenção do câncer. Então, vários estudos mostram que as dietas ricas em ultraprocessados, principalmente aquelas carnes processadas, embutidas, aumentam muito o risco de câncer de cólon. Também a gente aumenta o risco de câncer de mama, de pâncreas. Então, por isso a gente deve preferir alimentos vegetais, alimentos ricos em antioxidantes, anti-inflamatórios, como as frutas vermelhas, brócolis, couve, cúrcuma, tomate, alfaces. O chá de cúrcuma com pimenta preta tem uma ação muito anti-inflamatória. Então, a gente pode priorizar também alguns chás, como o chá de gengibre, né? Então, variar sempre que possível esses chás. E evitar as carnes processadas, excesso de carne vermelha, frituras e bebidas alcoólicas. Então, resumindo, reduzir inflamação é o primeiro passo desses 4 desequilíbrios orgânicos que a gente falou hoje e também para melhorar a maioria das doenças crônicas. Então, manter o peso saudável melhora o metabolismo e o equilíbrio hormonal. Se mexer, movimento, exercício, melhora a circulação, imunidade, o bem-estar mental e também emocional. Ter contato com a natureza reequilibra, reenergiza nossas células. E voltar à comida de verdade, colorida, simples, fresca, resgatar a nossa cozinha, como eu falo sempre. Esse é o caminho mais eficaz para prevenir e até tratar essas doenças. Os chás que eu citei são ótimos coadjuvantes, mas o segredo está na consistência, na frequência e no equilíbrio diário. E atenção, porque toda fitoterapia, mesmo sendo natural, precisa ser bem orientada por um profissional especializado, porque cada corpo tem uma história. Se você tem uma condição específica, procure sempre orientação profissional.
um médico, um nutricionista, o professor de educação física podem te ajudar bastante. A obesidade, diabetes, hipertensão e câncer não são só doenças, são sinais do corpo pedindo reconexão, pedindo ajuda. Então, quando você muda o que coloca no prato, você muda também o que acontece dentro das suas células. Alimente-se, então, com consciência, com amor, com presença e conexão. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto para a gente poder trocar outras ideias. E lembre-se, reconectar-se com o alimento de verdade é restaurar o diálogo entre corpo, mente e natureza, que é onde começa toda a cura. Gratidão por estarem aqui conosco. Eu sou a Larissa Cohen, nutricionista, uma das idealizadoras da plataforma online de saúde integrativa Health 5D. Até o nosso próximo encontro. Olá, eu sou Karine Suzana, sou terapeuta, escritora e palestrante. Eu fui convidada para estar aqui neste programa incrível, Filosofé, Papo Cabeça com Café, onde vou estar toda semana com um quadro Transformando Caminhos. E é muito importante ressaltar que este programa em 2026 vai ter um alcance muito intenso na sua alma. E é exatamente isso que eu vou trazer aqui para você neste programa toda semana, trazendo conteúdos, dicas que vão contribuir com você, que está aí do outro lado. E quando falamos em transformação, é muito importante entender algo. Transformar não significa que você está quebrada ou quebrado. Transformar significa que você está em processo de amadurecimento, de consciência, de reconexão. Transformar caminhos é reconhecer a sua força, honrar a sua sensibilidade e despertar um poder que sempre existiu aí dentro de você, mas que talvez tenha ficado adormecido ao longo das experiências da vida. Essa conversa de hoje é especialmente para você, que sente que está vivendo no modo sobrevivência, sempre correndo, sempre resolvendo tudo para todo mundo, mas se esquecendo de si. É para você que deseja caminhar para uma vida com mais equilíbrio, propósito, leveza e verdade. E eu gosto de dizer que transformar caminhos é, na verdade, um caminho de volta para casa, para quem você é de verdade, antes das dores, dos medos e das cobranças. Porque você merece viver uma vida mais consciente e mais alinhada com a sua verdade. Eu sei que é difícil, sei que é desafiador. Quando estamos passando por momentos difíceis e que precisamos sair da zona de conforto e tomar decisões importantes, e muitas vezes essa zona de conforto até parece confortável, mas na verdade é um falso conforto que cansa, esgota e adoece. E nesses momentos eu costumo dizer que desistir não precisa ser a única opção. Às vezes o que precisamos fazer é apenas sentar na escada, descansar um pouco, retomar o fôlego, respirar fundo e então seguir em frente com mais consciência e amor por nós mesmos. Para que essa transformação aconteça, é necessário algo muito importante: disciplina e mudança de hábitos. Pequenas mudanças feitas com constância transformam grandes histórias. E agora eu quero te fazer algumas perguntas para você refletir aí do outro lado. Como você inicia o seu dia? Você já acorda no automático? Arruma o café, se arruma as crianças e sai correndo? E quando percebe, o dia já começou sem você estar presente nele? Ou ao acordar, você agradece por mais um dia, por mais uma oportunidade de fazer diferente, de fazer deste dia um dia incrível? Você separa alguns minutinhos para fazer suas orações, para meditar, para entregar o seu dia ao Divino Criador? Existe uma verdade muito profunda nisso. A forma como você inicia o seu dia é muitas vezes a forma como ele se desenvolve. Quando começamos o dia com presença, gratidão e intenção, tudo flui de maneira mais leve e consciente. Essas são práticas simples, mas muito poderosas, que você já pode começar a aplicar no seu dia a dia. Elas transformam não só o seu dia, mas aos poucos a sua vida inteira. O ano de 2026 nos convida fortemente
a estarmos mais presentes, mais conectados com o agora, para que possamos tomar decisões mais conscientes e alinhadas com a nossa verdade. Introduza esses hábitos aos poucos na sua rotina, respeitando o seu tempo, e você vai perceber que muitas coisas começarão a se transformar naturalmente. E eu quero deixar aqui uma frase que eu gosto muito e que nos ajuda a confiar mais na vida. Esta frase, repita comigo aí: tudo sempre dá certo para mim. Leve essa frase com você, repita, sinta, confie. Um beijo no seu coração e eu convido você a se inscrever neste canal incrível Filosofé, Papo Cabeça com Café. Vem conosco, eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida. Nos vemos em breve. Olá, você que está me assistindo nesse momento, seja muito bem-vinda. Hoje o programa Filosofé está lançando mais um quadro das suas atividades para o aprendizado da mulher que está buscando a cura interior. Estamos começando um novo ano, 2026 está aí, né? Com todas as suas oportunidades para que possamos crescer, para que possamos nos desenvolver, e nada mais criativo que começar o ano dando a você mais ideias para que você possa continuar nessa busca do crescimento interior, a busca da cura interior. Antes de mais nada, te desejo um feliz ano, que 2026 te traga novas aventuras em busca desse aprendizado, em busca dessa cura interior. Curadas podemos mais, curadas podemos ajudar outras mulheres, e somos nós mulheres que vamos trazer a paz ao mundo. Você vai ver, cure-se e você vai poder curar outras pessoas, e vamos fazer uma corrente de mulheres que vão trazer para o mundo um novo sopro, uma nova conquista, a conquista da paz interior. Acreditar no novo e deixar o velho sair do nosso caminho, fazer essa limpeza em consciência é fundamental. Em consciência, porque nós precisamos compreender o que é velho e nós temos que deixar sair, e o que é novo e nós temos que abrir as portas para que possamos receber esse novo. Nesse sentido, o Filosofé está trazendo o Simplesmente Voz, esse parêntese no programa, para trazer para você mais conhecimentos, mais aprendizado. Eu sou Ana Cavalcante, sou cantora lírica, sou professora, dou aula em casa, eu tenho vários cursos, porque a terapia me levou, eu me senti atirada pela terapia. Eu precisava compreender as terapias, fiz muitas terapias. Algumas eu fiz cursos como radiestesia, reiki, eu fiz curso em leitura e registros acásticos, eu fiz curso com a Sandra Luz em vibração, a vibração das cores, não é? Então, nesse sentido, conhecendo a Sandra, eu conheci todas essas mulheres maravilhosas que trabalham com o Filosofé. Então, para mim, foi uma abertura poder criar a minha terapia, que é voz, um instrumento de cura, e depois de todos esses anos de trabalho, eu me sinto recompensada. Eu sinto que criar essa terapia foi o passo que me faltava. Então, poder ajudar, poder trazer novidades para você, é para mim um novo challenge, é um novo objetivo.